Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia, aqui no Rio de Janeiro está quase nevando, não sei, em São Paulo e arredores. Os nossos romances que iluminam, Asas da Liberdade. Estamos caminhando para o final dele. A vida de Jerônimo Mendonça. Meu Deus, como tem coisa nesse livro para a gente pensar. Enfim. Para a gente aproveitar bem, vamos fazer a nossa prece. Eu já peço perdão se a voz falhar, tá? Eu estava saindo da alergripe, alérgicos vão me entender, e de repente começa a nevar aqui no Rio de Janeiro. É um absurdo. Aí. Mas se Deus quiser, vai dar. Estou com água aqui, estou com chá. Se alguém quiser um chazinho de boldo, está disponível. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai, pelo muito que a gente recebe, pelo todo o aprendizado que a gente tem acumulado de vivências passadas, de existências passadas, e aquilo que nós estamos juntando hoje. Gratidão a Jesus, que já nos avisou há mais de 2000 anos que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E obrigada, Senhor, por nos dar o alimento, nós que estamos renascendo através da doutrina espírita. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira. Que a gente se lembre, mãe, do seu conselho, como consta em Boa Nova, de Irmão X. E isto também vai passar. Gratidão a cada companheiro espiritual que nos ajuda, estende as mãos para a gente, seja a gente encarnado ou desencarnado. Gratidão a Jerônimo Mendonça pela sua coragem de se desnudar espiritualmente. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Ainda tem um chazinho. Alguém vai? Servidos? Só aquecer minha garganta. Muito bom. Muito bom. Claro que haverá, ficou horrível. Haverão controvérsias. Chá com boldo? Pois é, mas vamos lá. Nós paramos no capítulo em que lá está Cambises
conseguiu tirar o Creso da prisão, salvou-o da morte. Deu um meio que chega para lá no Ratan, né? E estava planejando se casar com a sacerdotisa. Paralelamente a isso, Neila, a mulher que ele sequestrou, que queria, agora não quer mais, está pensando em se vingar. E ela descobriu que um dos braços, né, do Cambises, Malek, está apaixonado por ela. E ela começa a manipular a criatura. E nós paramos num pedaço em que há justamente um diálogo, depois que ela percebeu que ela conseguiu atrair o Malek. Ela tinha certeza que ele estava na palma da mão dela e que ele ia fazer tudo aquilo que ela queria que ele fizesse. Tá. Aí uma das escravas entrou dela, né, apesar de prisioneira, mas o Cambises havia dado a ela lugar em palácio, jardim, tarará, tarará, mas a liberdade que é bom nada. E escravas também. Uma delas, Asná, começou a conversar com ela. Pareces muito feliz, Neila. Ah, minha querida Asná, é verdade, estou muito contente. Dá-se ao caso de teres conseguido convencer Malek a... Não, minha cara, ainda não. Mas acredito não estar longe desse dia. A jovenzinha de rosto moreno, belos cabelos lisos, longos e pretos, quase adolescente, mostrou os olhos úmidos. Rezo todos os dias aos deuses para que consigas a liberdade, Neila. Eu sei, minha querida Asná. Quando isso acontecer, levar-te-ei comigo. Ambas seremos livres. Nesse dia, que Neila caminhava de um lado para outro do terraço, local de sua preferência, estava tensa e preocupada, aguardando a chegada de alguém. Nervosa, desfolhava sem piedade as lindas flores que caíam em suas mãos. Nisso, houve um rumor na entrada de seus aposentos e vira-se justamente a tempo de ver Malek entrar no terraço. Ele cumprimentou-a como de hábito e anunciou: Ratan nos aguarda num portãozinho discreto do palácio. Asná colocou um manto sobre os ombros de Neila e eles deixaram os aposentos, ganhando o corredor. Andando apressados, atravessaram salas e galerias até sair por uma porta que dava para um grande pátio que atravessaram, chegando a um sombreado jardim, no final do qual Malek abriu um pequeno portão. Caminharam ainda por mais algum tempo por entre construções que provavelmente seriam destinadas aos servos e entraram num outro terreno ajardinado, em cujo fundo, escondido entre arbustos, havia outro portão. Malek pegou seu chaveiro e, escolhendo uma das chaves, abriu-o. Com infinito prazer, Neila viu-se fora do palácio. Parecia-lhe que o sol e o ar ali eram diferentes. Ratan os aguardava numa liteira transportada por 6 escravos. Acomoda-te, Neila. Cambises deu-me a permissão de levar-te a conhecer a nossa capital, adivinhando teus desejos mais íntimos. Agradeço-te, Ratan. Ratan, tá bem. Logo quem, né? Aqui tem treta. Vamos ver. Agradeço-te, Ratan. Realmente Memphis sempre me atraiu, e era grande a vontade de conhecê-la, de vê-la de perto. Acomodados na liteira, Ratan não cabia em si de contente.
Andaram pela cidade e o anão ia mostrando o que ela tinha de mais interessante. Os monumentos, os templos, os jardins, os bairros nobres, com seus palácios deslumbrantes, as margens do Nilo repletas de trabalhadores, o porto, onde uma infinidade de embarcações grandes e pequenas estava ancorada ou de passagem. A jovem mostrava-se encantada e Ratan não a perdia de vista, observando-a discretamente. Até que, certo momento, o anão comentou: Mênfis é uma cidade muito antiga. Existem ruínas que vale a pena visitar. Os olhos da moça brilharam de entusiasmo. É mesmo? Gostaria muito de vê-las. Se te apraz, nobre Neila. Ratan deu as ordens aos condutores e eles tomaram o rumo que ele determinou. O trajeto era longo. O sítio a que Ratan se referia ficava na saída da cidade, em certo bairro pobre, às margens do rio Nilo. Após algum tempo de caminhada pelas cortinas abertas, Neila viu as ruínas ao longe. Sem saber por quê, seu coração bateu mais forte, apressado, enquanto uma angústia intensa, uma ânsia de chegar, se lhe assenhoreava no íntimo. Em alguns minutos, a condução parou em meio a uma densa vegetação. Desceram. O anão ordenou aos escravos núbios aguardassem naquele local. Exaustos, eles sentaram-se no chão. Neila olhou em torno. Andando a esmo, acabou encontrando o que seriam os vestígios de um pequeno caminho, pelas pedras que ainda existiam nas laterais, marcando o trajeto. Resolveu andar por ele, visto que se existia um caminho, certamente os levaria a algum lugar. Ratan e Malek a seguiam a pouca distância, deixando-a livre para dar vazão ao entusiasmo de conhecer aquele sítio. Percorrendo a vereda, Neila caminhou fazendo voltas em meio às árvores, encontrando pedras maiores que pareciam ter pertencido a bancos, o que fez com que julgasse que ali provavelmente teria sido um grande e belo jardim. A ânsia de conhecer cada vez mais fez com que começasse a andar mais depressa, cada vez mais depressa, seguida por seus acompanhantes. Malek não entendia muito bem, achando graça em tudo, porém Ratan notava que a jovem estaria sentindo o ambiente daquele lugar, as vibrações existentes no ar de um passado remoto que se eternizaram, permanecendo perceptíveis às pessoas sensíveis ou àquelas que participaram dos fatos ali ocorridos. A psicosfera, né, gente, impregna o fluido cósmico universal. E aí os espíritos ou os médiuns conseguem captar. Por exemplo, existem médiuns chamados de psicometria, em que eles, ao colocarem a mão em um objeto, eles conseguem captar o que houve com aquele objeto, quem foi, quem é que estava ligado ali, né, se aconteceu algum acontecimento com aquela pessoa, o que aconteceu com aquela pessoa, se aconteceu algum acontecimento terrível. Se houve alguma coisa com aquela pessoa, e o médium consegue captar. Isso num objeto material. Imagina no fluido cósmico universal. Pois é. Vamos lá. Caminhando sempre, Neila acabou por chegar a um lugar em que a vegetação se tornava menos densa e se abria uma clareira. Ao mesmo tempo, viu grandes e extensas ruínas que provavelmente teriam sido de um grande palácio. Subiu alguns degraus ainda existentes e caminhou por um extenso terraço. Uma imensa porta conduzia ao interior. E, embora estivesse tudo destruído e empoeirado pelo tempo, notou que a construção deveria ter sido luxuosa e bela. Pelos vestígios de vasos imensos quebrados, pelas paredes onde se viam restos de pinturas primorosas, retratando aspectos da vida dos egípcios, como caçadas, cenas de amor, vida em família e muito mais. Caminhando pelo grande palácio,
Neila percorreu corredores, ou o que restava deles, com portas que levavam a uma infinidade de aposentos, e começou a sentir-se muito mal. Sutilmente, um odor singular de perfume passou a envolvê-la, brando a princípio, tornando-se aos poucos cada vez mais forte, mais insinuante. Com isso, notou que crescia em seu peito uma dolorosa impressão de sufocação, como se ela fosse perder a respiração, ao mesmo tempo em que uma sensação de medo, de pavor, foi aumentando gradualmente até que, sem suportar mais, ela rodou nos calcanhares e saiu correndo para fora daquele lugar. Malek, preocupado com ela, correu em seu socorro, gritando: Neila, Neila, o que está acontecendo? Espera-me! Mas ela não conseguia ouvi-lo. Apenas desejava fugir daquele lugar terrível. Apavorada, retornou pela vereda, agora em sentido diferente àquele que tinha tomado ao chegar, com a sensação de que um grande perigo a ameaçava, sem dar-se conta que já ultrapassara o ponto de origem, perto de onde permaneciam os escravos núbios e a liteira. Corria como se estivesse sendo perseguida e precisasse salvar-se a qualquer custo. Ela está tendo o que a gente conhece como um déjà vu. Quando a gente passa em um lugar, já vi isso, já conheço, né? Eu tenho um amigo que ele nunca tinha ido ao Japão. Um dia foram ele e o pai ao Japão, em um bairro chamado Akihabara, que é onde tem tudo de tecnologia no Japão. Eles estavam atrás de um determinado lugar, determinada peça. E o filho começou a dizer ao pai: vamos por aqui, dobra aqui, entra aqui, vira aqui, pá, acharam. Memórias de vidas passadas. Né? De repente, apavorada, voltamos aqui à história de Neila, correu. De repente, apavorada, deu-se conta de que estava perdida. Sem saber para onde ir, olhou em torno e viu que estava perto de um pequeno lago cercado pela vegetação. O lugar lhe deu arrepios. Correu por alguns minutos, assustada, e parou para examinar onde estava, e em meio à vegetação vislumbrou as ruínas do que seria provavelmente um templo. Era uma pirâmide parcialmente destruída pelo tempo, e no seu interior, grandes pedras formavam uma imensa figura de aspecto horroroso que deveria ser uma divindade. Aí nota, referência a Moloch, um deus adorado pelos povos semitas bárbaros e para o qual eram oferecidos sacrifícios de crianças, especialmente do sexo feminino. Uma escada, também parcialmente destruída, conduzia até os joelhos daquele deus. Entre seus braços, notou uma abertura escura e assustadora. Naquele instante, sentiu-se mergulhar num vazio, como se um redemoinho a envolvesse, tirando-lhe a consciência. Era noite e tudo estava escuro. Começou a ouvir uma música suave a princípio e que aos poucos foi aumentando de intensidade. De súbito, notou que o lugar ganhara vida. À luz dos archotes, viu no lago, agora bem maior, entregues a uma paixão avassaladora, casais a afogarem-se, incapazes de vencer as sensações que os acorrentavam às águas escuras e de fazer algo para se salvar. Depois, como se tivesse mudado o cenário, conquanto o lugar fosse o mesmo, viu uma procissão composta por jovens que se aproximou ao som de uma música alucinante tocada por escravos. Neila viu que uma das jovens, escolhida dentre todas, foi erguida até os braços do Deus, de onde saíam labaredas que engoliram a vítima. Mas uma outra cena prostrou-a perplexa. Sob grande desespero, Neila viu-se ser colocado nos braços do Deus, dentro da fornalha onde o fogo crepitava. Com um grito estertoroso, rodou sobre si mesma,
levando as mãos à cabeça e desabou pesadamente no solo. Maleque e Ratan, que tentavam alcançá-la, assustados, correram para socorrê-la, sem saber o que acontecia. Neila, o que houve? Gritou Maleque, aflito. Vamos levá-la para fora daqui. Este lugar parece agir negativamente sobre ela, afirmou Ratan convicto. E ele sabia porque ia acontecer, porque foi ele que falou, vamos lá na ruína e tal. Com Neila nos braços, Maleque apressou-se a retornar ao lugar onde tinham deixado os escravos. Lá chegando, acomodou a jovem na liteira e, após ambos tomarem assento, ordenou aos núbios, para o palácio real, rápido. Maleque, preocupado, manteve o silêncio. Ratan, conquanto procurasse demonstrar apreensão ante o mal-estar de Neila, estava satisfeito. Havia conseguido seu objetivo e era isso que importava. Sim, Neila fora envolvida pelas ondas do passado que permaneciam naquele lugar. Sabia que ela tinha sensibilidade para perceber as almas dos mortos e demonstrara cabalmente essa predisposição. Depois, num outro momento, com calma, procuraria saber o que ela tinha sentido, visto e ouvido. Descansados, os escravos aceleraram o passo e em pouco tempo chegaram ao palácio. Entrando pelo mesmo portãozinho, levaram a jovem aos seus aposentos. Neila continuava inconsciente. Maleque apertava as mãos, nervoso. O imperador havia lhe conferido total responsabilidade sobre a jovem. E agora, o que fazer? Como se justificar perante Cambises, que era severo e cruel para os que não cumpriam suas ordens? Vendo-o cabisbaixo e inquieto, a fitar Neila estendida no leito, enquanto Asná a cobria com uma manta, Ratan disse contrito. Sei que estás preocupado e com razão, meu bom Maleque. Não te aflijas, porém. A ideia de levar Neila para um passeio foi minha, e responderei por ela perante nosso soberano. Acalma-te. Fica tranquilo que logo a jovem voltará a si. Tu me conheces de longo tempo, e sabes que sou versado em plantas curativas. Vou colocar na boca de Neila um remédio preparado com uma erva que trago sempre comigo em minha bolsa para qualquer eventualidade. Maleque, que estava sentado no tamborete, levantou a cabeça fitando o anão com olhos inquisidores. Sabes o que ela tem? Digamos que não é nada grave. Vi acontecer outras vezes e podes ficar tranquilo que ela logo estará bem. Voltará a si, mas sentindo-se cansada, tornará a dormir até amanhã, sem problemas. Levantando-se, Maleque parecia mais animado. Muito bem. Se o que dizes é verdade, podes dar-lhe o remédio. Vou esperar até amanhã para relatar ao imperador o ocorrido. Mas toma cuidado. Se Neila não apresentar melhoras, serás responsabilizado por isso. Ratan inclinou-se, concordando. Retirou da sacola, que sempre trazia tiracolo, um pequeno vidro, e, aproximando-se do leito, entreabriu os lábios da jovem e deu-lhe a ingerir algumas gotas. Esperaram com ansiedade, observando a moça estendida no leito. Após alguns minutos, Neila começou a dar sinais de estar voltando a si, o que os deixou mais esperançosos. Logo, ela agitou-se e, abrindo levemente as pálpebras, olhou em torno. Pareceu, num primeiro momento, não reconhecer seus aposentos. Depois viu Maleque e Ratan debruçados sobre ela. Com os olhos arregalados de susto, de repente, Neila ergueu-se do leito, tentando fugir. Deixa-me, socorro, quero ir embora. Foi preciso que ambos usassem de força para contê-la. Ratan disse calmo. Neila, fica tranquila. Está tudo bem. Olha em torno, estes são teus aposentos. Estás em segurança no Palácio Real. Ouvindo, ela pareceu acalmar-se um pouco. Depois perguntou, onde estão todos eles? Maleque, que observava calado, retrucou, que eles?
A quem te referes? Não vimos ninguém. Ratan sorriu levemente, sabendo que não adiantaria contar ao guarda o que havia acontecido, e explicou. Não há ninguém aqui, Neila. Fica tranquila. Estás cansada. Procura dormir um pouco, velaremos pelo teu sono. Não permita que eles se aproximem de mim. Não, podes ficar descansada. Agora, repousa. Neila fechou os olhos e logo adormeceu profundamente. Asná puxou as cortinas e o quarto ficou em penumbra. Deixamos os aposentos, recomendando à escrava que deveria nos avisar a fim que Neila acordasse ou em caso de necessidade. Deixaram os aposentos, né? Capítulo 31, Fazendo Acordos. Deixando os aposentos de Neila, Malek e o anão buscaram um recanto discreto do palácio, encaminhando-se para um jardim pouco utilizado. Acomodados num banco, em acomodar, estou me acomodando também, Ratan preparou-se para as explicações que seu companheiro exigiria dele. Malek mantinha-se curioso e intrigado. Ratan, sabes o que aconteceu naquelas ruínas para que Neila ficasse naquele estranho estado? O anão buscava mentalmente explicações para dar ao oficial. Certamente não poderia dizer-lhe tudo o que sabia, porque ele não entenderia. Então, escolhendo bem as palavras, principiou lentamente a justificar-se. Meu caro Malek, existem fatos que talvez ignores, e por isso não é fácil dar-te as explicações que me pedes. Não te preocupes com isso. Algo me diz que sabes muito mais sobre esse assunto do que gostarias de admitir, e julgo até que não levaste Neila até aquele sítio por acaso. Portanto, exijo que fales. Malek não era burro, não, hein? Ratan pensou um pouco, admirante da acuidade daquele homem que julgara um ignorante, e, com os olhos fitando o vazio, começou a falar, procurando dosar a verdade. Louvo tua preocupação, caro Malek. Como sabes, aquelas ruínas pertencem a um passado remoto. Existe uma teoria, segundo a qual se acredita, que tudo o que já aconteceu no pretérito, o que acontece hoje e o que acontecerá amanhã, ficará gravado no espaço. Não se sabe por qual processo. De tal maneira que poderá ser percebido por pessoas dotadas de condições especiais, como as sacerdotisas. Supondo-se que isso seja verdade, essas pessoas especiais poderão ver ou sentir o que ocorreu à época? Sim, elas vislumbram o que sucedeu naquele lugar. Ah, então julgas que Neila seja uma dessas pessoas, que ela tenha visto cenas do passado e por isso se apavorou. Sim, é o que penso. Muitas vezes são cenas terríveis e que causam abalo para quem as vê. Malek mantinha os olhos fixos em Ratan, refletindo em tudo o que dele ouviu. Depois indagou. Também podes ver essas imagens do pretérito? Sabes o que Neila viu hoje naquele sítio? Não. Sei pela sua reação que ela percebeu cenas de fatos que ocorreram ali há muito tempo, mas não posso dizer exatamente o que ela viu. Quando Neila estiver mais tranquila, pretendo conversar com ela e me informar. Pensativo, Malek tornou. A crença na metempsicose, e aí temos uma nota, doutrina segundo a qual uma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, homens, animais ou vegetais, transmigração. A crença na metempsicose faz parte da religião egípcia, e muitos persas também acreditam nas vidas sucessivas, conquanto eu, particularmente, não seja favorável a esse modo de pensar. No entanto, supondo-se que realmente possamos viver muitas vidas, pode acontecer de Neila ter vivido a época em que os fatos ocorreram nas ruínas
e ter se impressionado com isso, isto é, ter se lembrado de acontecimentos dos quais tenha participado? Ratan ficou perplexo diante da acuidade mental daquele homem que eles julgaram nécio. Malek caladinho, bem que sabia das coisas, hein? É possível, mas não adianta ficarmos conjecturando sobre coisas que desconhecemos. Somente após conversar com Neila, poderei ajuizar melhor o que aconteceu hoje. Asseguro-te, porém, que não houve intenção de minha parte ao levá-la àquele local, a não ser se mostrar-lhe um lugar interessante. É ruim. Em seguida, alegando assuntos urgentes a tratar, o anão despediu-se de Malek e voltou para o interior do palácio. O diálogo com o guarda tinha sido preocupante, segundo considerava ele. Não desejava que o oficial tivesse conhecimento de certos fatos que julgava conveniente permanecerem ocultos ao vulgo. Na manhã seguinte, Asná mandou avisar Ratan que a cativa havia acordado. Malek, responsável pela jovem às primeiras horas da manhã, já se fazia presente em seus aposentos para aguardar-lhe o despertar. Soube pela escrava que ela dormira a noite toda. Assim, quando isso aconteceu, ele já estava ao lado dela. Sorriu aliviado ao vê-la abrir os olhos. Como te sentes? Estou bem. Chegaste cedo hoje, ela respondeu, espreguiçando-se, surpresa ao vê-lo. Queria ver teu despertar. Não imagino bem que isso me faz. Estou com fome. Aceitas partilhar a refeição comigo? Não sei se devo. Confesso, porém, que também estou faminto. Na pressa de estar contigo, nada comi. A escrava trouxe uma bandeja contendo pães, biscoitos, frutas e uma espécie de chá preparado com ervas. Estavam entretidos a conversar quando Ratan foi introduzido. O anão cumprimentou-os e acomodou-se num tamborete, dizendo alegre: Vejo que estás bem, cara Neila. Por que não estaria? Apesar de ter tido pesadelos à noite, acordei bem. Malek despediu-se, constrangido por ter sido pego em atitude mais íntima com a prisioneira, alegando providências urgentes a tomar e dizendo-se mais tranquilo por ver Neila em seu estado normal. Ficando a sós com a jovem, delicadamente o anão começou a fazer perguntas sobre os acontecimentos do dia anterior. Não quero falar sobre isso, ela respondeu categórica. Pela dificuldade que ela demonstrava em tocar no assunto, percebeu Ratan que Neila realmente tinha presenciado as cenas, tal qual ele. Teria ela noção da participação dele próprio nos fatos de outrora? Olha isso aqui. Ele também via, dizia que não. E estava ali no meio. Está bem. Falemos de outros assuntos. Disseste ter tido pesadelos esta noite. O que sonhaste? Voltou ele à carga. São coisas que só dizem respeito à minha pessoa. Ela não vai abrir a boca. Ratan fez ainda mais 2 ou 3 perguntas, mas Neila continuava irredutível e calada. Então, o anão levantou-se, dispondo-se a sair, certo de que não era o melhor momento para conversar com ela. Antes de deixar o aposento, olhou-a fixamente e afirmou, escolhendo bem as palavras. Cara Neila, não obstante te recusares a dividir comigo tuas angústias, sou a única criatura que te pode ajudar. Sei perfeitamente o que viste e estou consciente de tudo o que aconteceu naquele palácio. Quando quiseres falar comigo, manda chamar-me e eu virei em seguida. A jovem sentiu um arrepio percorrer-lhe todo o corpo ao ouvir-lhe a voz sibilante. Ergueu o olhar onde se via medo e insegurança
que não passaram despercebidos do anão. Com uma careta que pretendia fosse um sorriso escarninho, ele foi embora, deixando-a apavorada. Asná, que entrara no aposento, acercou-se dela preocupada. O que te aflige, minha amiga? Estás toda trêmula. O que te disse esse ser repulsivo para te deixar nesse estado? A prisioneira, contudo, nada respondeu, deixando-se cair, deitada no leito, encolhida, com olhos arregalados e fixos num ponto qualquer. Não conseguindo resposta para seus questionamentos, Asná cobriu-a com uma manta e afastou-se para um canto do quarto, onde permaneceu acocorada numa esteira. Em dúvida se deveria comunicar Malek, resolveu aguardar um pouco na expectativa de melhoras no estado de Leila. Em posição fetal, a jovem prisioneira experimentava grande tempestade íntima. As cenas que presenciara no dia anterior, quando da infeliz visita às ruínas, mexeram com ela de uma forma que não conseguiria dimensionar. O local, os restos do imenso jardim, do luxuoso palácio que tanto pavor lhe causara, a cerimônia naquele lago escuro, a imagem apavorante no templo e daquela divindade que ela não conhecia, todas essas coisas lhe pareceram extremamente familiares. Então, como se num caleidoscópio, cenas ocorridas naquele lugar começaram a ganhar vida, desfilando pela sua tela mental. Revia o grande e belo jardim, um pouco assustador. Viu-se sentada num daqueles bancos com o pensamento preso a um homem atraente e sedutor, que lhe fazia vibrar as fibras mais profundas. Ao lembrar-se dele, revia-o entregando-lhe uma bela rosa vermelha, cujo odor a inebriava e lhe despertava os sentidos, fazendo com que o amasse com ardente e avassaladora paixão, ansiando pela sua presença. Revia cenas em que se via dentro daquele palácio esplendoroso, participando da vida daquele homem, alto, elegante, de tez clara e olhos brilhantes, magnéticos e, ao mesmo tempo, frios e indiferentes. Lembrava-se também que, ao saber-se preterida, tomara-se de grande ódio por ele e, escapando daquele lugar de horrores, tudo fez para destruí-lo. O mais interessante e o que a enchia de verdadeiro temor era que conseguira identificá-lo com o seu algoz de hoje, aquele que novamente a aprisionara, por quem se sentira atraída desde a primeira vez que o vira naquele calabouço, embora não admitisse tal coisa nem para si mesma. Aquele a quem odiara, mas por quem, através dos anos, apaixonara-se e que, novamente, a preterira por outra mulher. Olha isso, gente! Que babado espiritual esse, hein? As lágrimas rolavam de seus olhos na penumbra do ambiente. Durante aquele tempo, sentira-se muitas vezes envolver pelo ciúme das esposas e concubinas, julgando as suas rivais, porém sabia que ele não tinha interesse especial por nenhuma delas. Mas agora era diferente. Cambises amava realmente aquela mulher. Aisha estava noivo dela e se casariam em breve. Todos os preparativos estavam sendo feitos. Ele, o faraó, amava Aisha e demonstrava seu amor por ela, enquanto relegava a Leila ao mais cruel esquecimento. Não, novamente, não. Não permitiria ser desprezada, pisoteada, humilhada por alguém que antes dizia amá-la e agora a traiçoava da maneira mais sórdida. Maldito Cambises, 1000 vezes maldito, que os deuses te façam apodrecer em vida, que percas tudo o que conquistaste, que rastejes no pó, suplicando uma gota de água para aplicar tua sede, e que mesmo essa te seja negada,
Eu era livre e infame, e sem respeito algum, me retiraste da minha casa humilde, da convivência com meu querido pai, arrastando-me para esta prisão dourada. Ser maldito pela eternidade. Que tua alma não encontre descanso em lugar algum. Enquanto Neila entregava-se a esses pensamentos, que bem demonstravam a fúria da sua raiva, entidades de além-túmulo afinadas com esses sentimentos aproximaram-se dela, provocando ainda maior indignação, ira, rancor por aquele que agora odiava com todas as forças do seu amor desprezado. E esses espíritos passaram a insuflar-lhe ideias contra Cambises pelas vias da sugestão mental, aumentando-lhe a revolta contra ele. Eram os mesmos que Cambises também percebia em suas crises, aqueles homens de línguas arrancadas, as mulheres de vestes negras e véus esvoaçantes que lhes cobriam o rosto, de cujo peito o coração lhes havia sido extirpado, e que traziam nas mãos uma rosa rubra, entre tantos outros. Com a mente tumultuada por esses pensamentos, Neila refletia, procurando lembrar-se de tudo. Um outro fato a havia impressionado sobremaneira. Reconhecera em Ratan o mesmo mago que, com seus conhecimentos e poções, dava tanto poder àquele homem, a ponto de ele considerar que não morreria jamais, que teria juventude e vida eterna. Sim, era ele mesmo, o anão, e por esse motivo recusara-se a falar com ele. De repente, uma sombra, ou seja, um espírito, se aproximou e sussurrou-lhe ao ouvido, sugerindo-lhe que o anão poderia ser um aliado, uma vez que intimamente sentia inveja do poder que Cambises possuía. Neila não escutou essas ideias com os ouvidos do corpo, mas as assimilou na acústica da alma. Sim, quem sabe, aliando-se ao maldito Ratan, poderia derrubar o todo-poderoso Cambises II, imperador persa e faraó do Egito. Quem sabe, se descobrindo o ponto fraco do anão, poderia ele ser útil em sua vingança. Aparentemente, Ratan era muito devotado ao faraó, mas quem sabe? Passou a sentir-se forte e poderosa, em virtude da presença dos desencarnados que ali estavam, secundando-a em suas reflexões. Também não poderia prescindir de Malek, que se apaixonara por ela e estava em suas mãos. Depois de muito pensar, Neila decidiu que, para atingir Cambises, teria que começar por Aisha, de quem lhe vinham os estímulos para uma vida nova de amor e felicidade. Ouvira Malek afirmar até que o soberano, de ordinário cruel e sanguinário, tornara-se um homem mais brando nas decisões, mais comedido e compreensivo com aqueles que cometiam erros que ele, antes, não perdoava jamais. Pois sim, Cambises não será feliz nunca. Ele não merece ser feliz. Depois de tomar essa decisão, Neila sentiu-se mais satisfeita. Quando Malek apresentou-se mais tarde para saber do seu estado, encontrou-a tranquilamente mordiscando uma tâmara sentada em coxins. Ao vê-lo, ela lançou-lhe seu melhor e mais atraente sorriso, acompanhado de um doce olhar. Encantado, Malek aproximou-se dela, sentando-se também. Estás com um ótimo aspecto, Neila. Sim, estou bem, Malek. No entanto, poderia estar melhor. Fiquei triste. Senti tua falta. Por que tardaste tanto? Perguntou, estendendo a mão delicada e oferecendo-lhe uma fruta que lhe colocou na boca com ar sedutor. Corando ante o gesto de intimidade incomum em suas relações, o oficial agradeceu-lhe a gentileza com um olhar febril e apaixonado. Conversaram durante algum tempo, que ela aproveitou para pedir a certo momento.
Malek, dize a Ratan que desejo vê-lo. Quando ele esteve aqui pela manhã, eu não estava em condições de falar-lhe, mas agora já estou bem. Depois, aproveitando a ausência do eunuco, Neila disse-lhe um sussurro. Meu querido Malek, não suporto mais a vida sem ti. Sei que também me amas. Porque somos obrigados a sofrer assim, não é justo. Assustado ante o crime que estaria cometendo ao desejar uma favorita do faraó, com expressão compungida, Malek considerou. Tenho deveres a cumprir, Neila. Sou um oficial da guarda real do faraó. Não posso. A cativa colocou a mão sobre seus lábios, impedindo que continuasse. Sei disso, Malek. Só lamento que obedeças tão cegamente a um soberano que não te valoriza como mereces. O que dizes, Neila? Sabes de algo que ignoro? Indagou ele, surpreso e inquieto. A ardilosa criatura alegrou-se intimamente, vendo que começava a destilar veneno na relação entre Malek e seu soberano, até aquele momento indestrutível. Então, com voz melosa, ela desconversou. Não te preocupes com isso, Malek. Falei sem pensar, esquece. Agora exijo que fales. O que o faraó tem contra mim? Bem, contra ti, nada. Mas deixou escapar um dia em que estava particularmente falante por causa da bebida, que não és tão competente quanto Rafiti, embora te considere fiel, e por isso tuas tarefas são sempre inferiores às de teu amigo Rafiti. Cambises afirmou isso, justo ele a quem devotei toda a minha vida e por quem tenho guardado lealdade há tantos anos? Aproximando-se mais dele, Neila procurou desanuviar o ambiente insistindo. Esquece, Malek. Lembra-te de mim que te amo. Peço-te apenas alguns minutos de entrevistas sem testemunhas. Ouve-me. Ao anoitecer, colocarei um sonífero na bebida do eunuco. Em poucos minutos, ele estará dormindo a sono solto. Esperar-te-ei em meu quarto. Asná é fiel e nada dirá a ninguém. Fica tranquilo. Vem, meu querido. Neila disse estas palavras ao mesmo tempo que passava a mão suave pelo rosto dele e o braço roliço roçava-lhe o pescoço. Malek levantou-se abrasado e saiu quase a correr. Ela sorriu, satisfeita com o resultado da sua investida. Vencera. Agora, precisava apenas cuidar que o eunuco realmente estivesse adormecido quando Malek chegasse. Meia hora depois, Ratan apareceu eufórico por ter sido chamado por Neila. Ela o esperava, ansiosa. E nós paramos por aqui hoje. Treta em cima de treta. Aí existem pessoas que querem porque querem saber da própria encarnação passada. É ruim, hein? Deixa isso quieto, gente. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Pai, por todas as chances de recomeço. Perante o nosso passado, Senhor, estamos no melhor momento para ficar em paz, para ir ficando em paz, porque é um processo. Mas em cada existência nós temos essa chance de ir ficando em paz com a nossa consciência, buscando construir o teu reino, Pai, dentro de nós. Gratidão, Senhor Jesus, pelo seu convite amoroso de ir até a sua direção quando a gente estivesse cansado. E que os seus filhos prediletos, já que você nos cria como irmão mais velho, são os fracos, os enfermos. Gratidão. Gratidão a Maria, que nos envolve e nos sustenta sempre em nossos momentos de dores. Gratidão a Jerônimo Mendonça pela sua coragem. Gratidão a todos os companheiros espirituais que nos socorrem também, estendendo as mãos para nós. Gratidão por todo esse aprendizado
da tarde de hoje. Gratidão. Que todos possamos ficar em paz. Acabou meu tempo. Até sábado que vem com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.